Bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, hoje, dia 15 de junho de 2020. Como de praxe, se não houver embargo dos demais desembargadores, a leitura da ata da sessão passada está dispensada e eu indago aos senhores desembargadores se há leitura de acórdão a ser procedida. Embargador Djalma. Embargadora Onilza. Nada, senhor presidente. Há processos, eu indago, a serem retirados de pauta ou adiados. Embargador Djalma. Desculpa, não entendi. Vossa Excelência possui processos a serem retirados de pauta ou adiados? Não, Excelência. Embargador Onilza. Nenhum. Muito bem. Vamos, então, à pauta de julgamento, os processos em mesa. Eu chamo a julgamento o item 1 da pauta, que trata do habeas corpus criminal número 42219, dígito 32, de 2020, em que é paciente Driene Nunes da Silva, advogada Cirlane Figueiredo Albertino, o relator é o desembargador Djalma, e participam do julgamento, além do relator, eu próprio e a desembargadora Onilza. Eu indago a Janaína se o advogado já está linkado, Janaína. A doutora Cirlane já está entrando, já. Bom dia, doutora Cirlane. Bom dia, doutora Cirlane. Bom dia, doutor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Cirlane, está em julgamento o item 1 da pauta, que trata do habeas corpus 42219, dígito 32, em que é paciente Driene Nunes da Silva, advogada Vossa Excelência. O relator é o desembargador Djalma. Eu indago Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório do habeas corpus. Sim, doutor, dispenso. O Ministério Público quer se manifestar, doutor Aguinaldo? O Ministério Público se manifesta ratificando o parecer ministerial que opina pelo conhecimento e pela denegação do habeas corpus pelos motivos ali expostos. Obrigado. Posso passar a palavra à defensora, desembargador Djalma? Sim. Doutora Cirlane, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua defesa oral. Sim, excelência. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Criminal, desembargador João Mar Fernandes, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Djalma Martins, excelentíssimos senhores desembargadores Jorge Lins e doutor Onilza Abreu, procurador de Justiça, doutor Agnello Balbi Júnior, e aos serventuários dessa Câmara. Excelências, o que traz a defesa a esta Câmara Criminal é o julgamento do habeas corpus, cuja paciente é Driene Nunes da Silva. A defesa tem algumas circunstâncias a serem observadas no presente habeas corpus. A primeira delas com relação aos antecedentes criminais, pois o ilustre Ministério Público, em seu parecer, destacou que a paciente possui antecedentes e que é um risco à ordem pública. Ocorre, Vossas Excelências, que se, ao analisarem as folhas 102 e 105 dos autos, constatarão, em verdade, que a paciente foi processada por fatos que ocorreram em março de 2011 e janeiro de 2013, tendo sido condenada a pena restritiva de direito, a qual cumpriu religiosamente. Vale ressaltar que em ambos os processos compareceu a todos os atos processuais, inclusive
pelo crime supostamente ocorrido em 2011, pelos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, ela foi absolvida em ambos os artigos, nos autos do processo 021, 3461, 84/2011. Dessa forma, o único crime cometido por ela foi o crime ocorrido em 2013. Portanto, meritíssima, a paciente não se envolve com nenhuma atividade criminosa desde 2013, estando há 7 anos sem praticar qualquer ilícito, demonstrando que não oferece nenhum risco à ordem pública e nem causará nenhum percalço à instrução criminal e nem à aplicação da lei penal. A segunda circunstância que deve ser considerada por Vossas Excelências é que a paciente nunca praticou nenhum crime que envolva violência ou grave ameaça. É importante frisar que no auto de prisão do crime por porte de arma de uso permitido foi arbitrada uma fiança pelo delegado. No entanto, esta foi fixada num patamar muito elevado de R$3.000, impossibilitando de prestá-la, uma vez que a paciente recebe apenas um salário mínimo por mês com a função de secretária do lar. Excelência, o delegado, ao fixar a fiança, deveria estar atento à capacidade financeira da flagranteada, pois a fixação da fiança é justamente uma medida cautelar para vincular o réu ao processo e colocá-lo em liberdade. A autoridade policial, com fundamento no artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Penal, poderia ter arbitrado um valor mínimo diante da situação financeira da paciente, considerando que trata-se de pessoa pobre. E a autoridade policial não reconheceu que era incapaz de fazer o pagamento, e tampouco a douta magistrada Cor. Nos termos do artigo 350, apesar de todos os... Nos termos do artigo 350, poderia ter diminuído o valor da fiança, mas, apesar de todos os esforços dessa defesa, não o fez. E, por esta razão, ela está presa até a presente data. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, no seu habeas corpus 397, 587 e 113.275, já decidiu que não se pode exigir pagamento de fiança a réus com condições de pobreza. Vossas Excelências hão de concordar que, se Adriene fosse uma criminosa quanto mais, poderia ter pago o valor de R$3.000 e já está em liberdade. A terceira circunstância, Excelência, é o fato da ocupação lícita. As folhas 106 do habeas corpus constam a declaração de trabalho pelo qual se comprova que ela exerce uma atividade lícita como secretária do lar. A quarta circunstância é que a paciente está sofrendo a antecipação de pena, que ao final não cumprirá, pois foi denunciada pelo artigo 14 da Lei 10.826 de 2003 em concurso formal. Logo, se são 2 crimes idênticos, será aplicada a pena apenas destes, aumentada de 1/6 à metade. A pena mínima do artigo 14 é de 2 anos, portanto, será aplicada a pena mínima de 2 anos, aplicando-se a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Estas se compensarão se aumentada a metade da pena, pelo concurso formal. Isso no pior cenário. Se condenada, será condenada a pena de 3 anos de prisão, que cumprirá no regime aberto. Assim, meritíssima, a impetrante demonstra a Vossas Excelências que a paciente merece responder à ação penal em liberdade por estarem presente o pressuposto da prisão preventiva, presente os requisitos da prisão preventiva e, por via de consequência, preenche todos os pressupostos para a concessão da liberdade provisória. Por último, e não menos importante, vale ressaltar que os filhos da paciente, menores de 12 anos, estão sob cuidado de amigos, pelo fato de sua avó ser uma senhora idosa e estar em quarentena devido à pandemia. E a paciente é a única responsável por estes menores,
o que corrobora ainda mais a tese de que merece ser beneficiada pela prisão domiciliar. Ademais, Excelência, a recomendação 62 do CNJ, em seu artigo 4, inciso 1, a linha A, recomenda ao magistrado competente pela fase de conhecimento criminal que reavalie as prisões provisórias das mães de criança até 12 anos. O artigo 4º diz que recomenda ao magistrado com competência para a fase de conhecimento criminal que com vista à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local da disseminação do vírus, considere as seguintes medidas: avaliação das prisões provisórias nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mãe ou pessoas responsáveis por criança até 12 anos. E é este exatamente o caso da paciente. É a única mulher, é mãe, única responsável pelos filhos, que são menores de 12 anos, aos quais precisam da sua presença, já que ela que provê o seu sustento, aos quais enfrentam necessidade pelo fato dela estar presa. Importante lembrar que o espírito da lei, ao instituir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, foi o de salvaguardar os direitos da criança. Não está voltado nem preocupado com o acusado. Inclusive, o STJ, em abril deste ano, no habeas corpus 570-608, da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu ordem de habeas corpus à condenada por crime sem violência e grave ameaça, mesmo que se estivesse inclusa dentro do grupo de risco, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos. Observe, Excelência, que no caso mencionado, a paciente já havia sido condenada, que não é o caso em questão, mas este caso se assemelha ao que trazemos a vossas análises, pelo fato de que os crimes praticados pela paciente deste White e do White mencionado terem sido sem violência e sem grave ameaça, corroborando pelo o fato de que o grau de periculosidade desta é menor à sociedade. Portanto, a impetrante reitera o pedido de concessão de ordem para conceder a liberdade provisória da paciente Driene Nunes da Silva ou substituí-la por sua prisão domiciliar. Este é o pleito da defesa. Muito obrigado pela atenção dos desembargadores, procuradores de justiça, serventuários, e tenham um bom dia. Obrigado, doutora. Seja sempre bem-vinda. Uma palavra ao relator. Agora, me comparei. Senhor presidente, eu já votei por escrito e consta o meu voto. E eu estou de acordo com o Ministério Público do modo como ele propõe que nós julguemos. Eu denego a ordem. Denego a ordem. Obrigado, desembargador. Se Vossa Excelência me permitir, eu vou fazer a leitura da ementa. Habeas corpus, porte ilegal de armas de fogo, fiança arbitrada pela autoridade policial, ré hipossuficiente, prisão mantida, requisitos legais preventivos comprovados, garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes, paciente que já possui condenação criminal, contumácia delitiva, necessidade da custódia, prisão domiciliar incabível, paciente que possui 2 filhos menores de idade, ausência de comprovação de imprescindibilidade, aos cuidados das crianças, prisão preventiva justificada, ordem denegada. Está em discussão.
Desembargadora Onilza. Agradeço a Vossa Excelência pela leitura da emenda. Obrigado, desembargador. Acompanho o relator. Desembargador, desembargador Djalma, para evitar uma eventual contrariedade, já que em seguida julgaremos da minha relatoria um processo, se não da mesma similitude, mas que guarda alguma identidade com o tema que agora estamos julgando, eu vou pedir vista dos autos. Então, julgamento suspenso em razão do meu pedido de vista. Obrigado, doutora Cirlane. Seja sempre bem-vinda. Pois não, desembargador? Se na próxima sessão, obrigatoriamente eu deveria estar presente, já que eu manifestei meu voto pela denegação. Não entendi, desembargador Djalma, por favor. E na próxima sessão, sim, em que Vossa Excelência irá julgar um processo semelhante ao que eu acabei de julgar, se será necessária a minha presença para que se realize o julgamento que Vossa Excelência irá relatar. Só se Vossa Excelência, só se Vossa Excelência assim pretender, porque eu posso apresentar minha manifestação virtualmente e Vossa Excelência pode manter ou não seu voto. E aí, então, a desembargadora também votaria? Eu me acocoro. De forma que nós não teríamos prejuízo com relação à demora. Pode ser assim, desembargador Djalma? Me acocoro. Então, eu apresento a minha manifestação virtualmente, em seguida, Vossa Excelência analisa se eventualmente for contrária. E a desembargadora Onilza também poderia fazer o mesmo. De formas que nós evitaríamos a tardança e a desnecessidade de Vossa Excelência estar presente na próxima sessão. Então, o julgamento está suspenso. Mais uma vez, obrigado, doutora Cirlane. Obrigada, bom dia. Não, desembargador? Já chegou? Já está presente. Então, se Vossa Excelência me permite, eu vou mais uma vez mudar de residência. Agora, carregar meu saco e as coisas. Pois não, desembargador Djalma. É sempre uma satisfação grande tê-lo conosco. Desembargador? Desembargador? Sim. Só tem alguns que o desembargador Djalma revisou. Não sei como está a disponibilidade do desembargador Djalma. Então, eu mantenho o voto já. De acordo com ela, não sei se pode. Mas é porque, naqueles que Vossa Excelência funciona como revisor, aí há necessidade de Vossa Excelência estar presente no julgamento. Então, eu peço que coloque a preferência neles. Pois não, desembargador. Quais são eles, por favor? Geisa. Desembargador, apelação número 1, 4018864. Muito bem, então, invertendo a pauta, nós vamos pular para o item 1 dos processos pautados. E eu indago a Janaína se o doutor Fabrício está habilitado, eu aguardando, Janaína. Só um instante, desembargador. Pode, por favor, então, dar acesso a ele? Porque nós teremos sustentação oral. Jana, é o Fabrício Parente, tá? Porque tem 2 Fabrícios. Bom dia, doutor Fabrício. O senhor nos ouve? Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado.
Chamo, então, a julgamento o item 1 da pauta dos processos pautados, que trata da apelação criminal número 0000188, dígito 64, de 2013, em que é apelante Degivaldo Martins de Menezes. O advogado aqui presente é o doutor Fabrício de Melo Parente, OAB 5772, apelado Ministério Público, relatora desembargadora Onilza, revisor desembargador Djalma, e compõe o julgamento o nosso querido desembargador Jorge. Eu indago ao doutor Fabrício se ele dispensa a leitura do relatório. Bom dia, desembargador. Dispenso sim, por gentileza. Muito obrigado. O Ministério Público, por favor, gostaria de se manifestar. Oi? Desembargador. Pois não? Desembargador Gilmar, gostaria de pedir para o doutor Fabrício desligar o som do YouTube dele, por favor. Ok, já desliguei. Tá ok. Ministério Público, por favor. O Ministério Público se manifesta ratificando o parecer já incluso nos autos, onde é pelo improvimento do recurso. Obrigado, doutor Agnello. Posso passar a palavra ao defensor, desembargador Onilza? Pois não, senhor. Doutor Fabrício, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua defesa. Ok, muito obrigado. Bom dia, desembargador presidente desta segunda Câmara Criminal. Bom dia, desembargadora Onilza. Bom dia, demais membros da Câmara. Bom dia, procurador de Justiça. Se Vossas Excelências me permitirem, eu gostaria de dividir, me desculpe a ousadia, de dividir esse julgamento em duas etapas, até para evitar uma delonga desnecessária. É o seguinte, eu vou apresentar agora a Vossas Excelências uma questão prejudicial de mérito, que é a prescrição. Trata-se de um crime de estupro de vulnerável imputado ao recorrente, que na época dos fatos ele tinha 20 anos de idade. E entre a data do recebimento da denúncia, que foi dia 2 de dezembro de 2013, e a prolação da sentença, que foi 5 de dezembro de 2018, se passaram 6 anos e 3 dias, sendo que a pena que ele foi condenado, a pena base de 8 anos, ela prescreve em 12 anos. E considerando que na data dos fatos ele tinha menos de 21 anos, esse prazo prescricional ele deve ser reduzido pela metade, portanto, 6 anos. E uma vez que são preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição, e uma vez se tratando a prescrição de uma matéria de ordem pública, tendo ela o mesmo efeito de uma absolvição, por exemplo, que é o que a gente almeja, nada impede que, até segundo o princípio da economia processual, da celeridade processual, que seja analisado, por favor, por esta colenda corte, essa questão prejudicial de mérito que eu levanto agora, que é a prescrição da pretensão punitiva estatal. Ele foi condenado a uma pena de 13 anos e 4 meses, a pena base foi de 8 anos, o restante do acréscimo foi em virtude de uma eventual continuidade delitiva, sendo que, com base na súmula do STF, a súmula 497, a continuidade delitiva não serve para cálculo da prescrição. Portanto, devemos considerar só a pena de 8 anos imposta a ele. E antes de eu fazer com que Vossas Excelências percam, vamos dizer assim, um pouco desse tempo dessa corte com um processo que provavelmente vai ter a sua prescrição reconhecida, eu gostaria que fosse analisado de pronto essa questão. E vale ressaltar que o Ministério Público, Vossas Excelências, não ofertou recurso com o objetivo de majorar a pena. Portanto, a pena ela transitou em julgado para acusação. Prescrição recorrente. Porque a
prescrição retroativa, doutor, desculpa, ela conta a partir do fato até o momento Isso. da decisão. Mas acontece que Vossa Excelência está contando a partir do fato durante os exames em que foi estabelecida a punição. Essa é a recorrente. Desculpa, data vem. É questão formal. Só tecnicismo desnecessário. Retroativa, recorrente. Eles fazem uma diferença. Mas na prática é a mesma coisa. Sim, só por uma questão de ordem, é porque entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, se passaram 6 anos e 3 dias, sendo que para reconhecimento da prescrição, o prazo são de 6 anos, né? Então, essa pena ela está prescrita por 3 dias. Eu não vou discutir o sexo dos anjos. Pronto. Embargador João Mar, seu áudio está desligado. Obrigado, Onilson. Doutor Fabrício, Vossa Excelência quer, então, que primeiro essa Câmara se manifeste acerca da preliminar que envolve a prescrição? Sim, Excelência. Estou de acordo com o doutor. A forma pela qual o julgamento vai ser feito, obviamente que incumbe à relatora, e por isso eu passo a ela a palavra para que se manifeste sobre o pedido do procedimento da análise primeira dessa preliminar de prescrição e, atendendo, ela querendo que adentre ao julgamento. Desembargador Onilson. Obrigada, senhor presidente. Obrigada ao doutor Fabrício. De novo, eu digo que não há no recurso esse argumento levantado agora pelo advogado. Mas, de qualquer maneira, eu vou analisar e agora, nesse momento, eu já abro vista ao Ministério Público e suspendo, peço que Vossa Excelência suspenda o processo e abro vista para o Ministério Público. Para que se manifeste acerca da alegativa de prescrição. Isso. Eu Fabrício, longe de mim, querer lhe dar lições de tecnicismo. Muito longe. Vossa Excelência foi mais além. Vossa Excelência usou da linguagem não formal em demasia. Não precisa ficar com o negócio de retroativo, recorrente. Prescreveu. Obrigado, desculpe. Obrigado também, desembargador Djalma. Então, doutor Fabrício, o julgamento está suspenso e os autos irão com vista ao Ministério Público para que ele se manifeste acerca da sua alegativa de prescrição. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Excelência. Bom dia. Desembargador Djalma, permita-me, e a mim, por favor, só me olhe com esses olhos carinhosos que Vossa Excelência tem. Já saiu? Embargador Djalma? Nossa. Embargador Djalma? Oi, não. É que nós não estamos conseguindo vê-lo. Por favor, olhe-me apenas com esses olhos. Olhe-me apenas com esses olhos carinhosos que Vossa Excelência sempre teve. Deixa eu fazer uma observação. É que, além deste processo, Vossa Excelência também é revisor em todos os processos, em todas as apelações
que a desembargadora Onilza é relatora, de forma que eu indago a Vossa Excelência se é possível Vossa Excelência permanecer ou não nos demais julgamentos, porque, caso contrário, vamos ter que adiar os demais em que Vossa Excelência funciona como revisor. Não quero prejuízo para o andamento da justiça. Eu fico aqui, eu aguardo. Muito bem, então. Eu chamo a julgamento o item 2 dos processos em mesa, que trata do habeas corpus criminal número 42687, dígito 93, em que é paciente Elivan Pereira Alves. Eu sou o relator e participam do julgamento o desembargador Jorge e desembargadora Onilza. Esse julgamento foi suspenso porquanto, na sustentação oral, houve a alegativa forte acerca da concessão, da não concessão da liberdade provisória mediante fiança, e também, por escrito, apesar de não sustentado oralmente, há um argumento forte de hipossuficiência do paciente em pagar a fiança. Eu estou concedendo a ordem e, em suma, farei a leitura apenas da ementa para que Vossas Excelências tenham conhecimento, em suma, do que estou julgando. A ementa diz o seguinte: habeas corpus, direito penal, condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Pedido de liberdade provisória sem fiança. Cabimento, ausência dos requisitos necessários à imposição da custódia preventiva. Situação econômica que autoriza a dispensa da fiança. Ordem concedida. Item 1. A prisão preventiva, à luz do princípio da presunção de inocência, reveste-se de natureza excepcional. Portanto, a sua imposição somente se justifica nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso vertente, não se vislumbra o preenchimento de tais pressupostos, uma vez que, apesar do acusado ostentar antecedentes criminais, no delito supostamente praticado por ele, não incide, em tese, grave ameaça ou violência à pessoa. Nesse tocante, portanto, a sua liberdade não representa ameaça à ordem pública. Além disso, o paciente possui residência fixa no município de Manaus e, portanto, poderá facilmente ser encontrado para responder ao processo, de sorte que sua liberdade também não se apresenta danosa à aplicação da lei penal ou à conveniência da futura instrução criminal. No que diz respeito ao arbitramento de fiança, a sua situação econômica autoriza a dispensa nos moldes do artigo 325, parágrafo 1º, e 350 do CPP. Ordem concedida para a finalidade de conceder a liberdade provisória do paciente, sem arbitramento de fiança e mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. Eu gostaria de fazer apenas uma anotação e, por isso, fiz o pedido de vista ao processo em que foi relator o desembargador Djalma, porque neste processo há uma condenação em trânsito em julgado do paciente por crime de roubo, e ele cumpria pena no regime semiaberto,
mas ele violou a sua tornozeleira e, por isso, teve regredido o cumprimento da pena para o fechado. E aí, primeiramente, Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ver meu voto escrito, eu estava denegando a ordem, mas após a sustentação oral, eu novamente mergulhei nos autos e consegui finalmente perceber que a questão anterior, ainda que com condenação com trânsito em julgado, ela não atinge objetivamente o crime atual. Ainda que se quisesse fazer uma análise restritiva, não consegui. Por isso, que separando a conduta anterior, ainda que tenha havido trânsito em julgado com sentença penal condenatória, eu não percebi que esta condenação possa causar reflexo no direito do paciente com relação à liberdade provisória neste caso atual. Por isso, estou concedendo a liberdade mediante algumas condições. E entendi que este caso guarda alguma identidade com o que o desembargador Djalma julgou anteriormente. Por isso, é que pedi vista para não ser contraditório nesta minha manifestação e no julgamento que teria que fazer no processo de relatoria do desembargador Djalma. Participam deste julgamento o desembargador Onilson e o desembargador Jorge, e o processo está em discussão, o julgamento está em discussão. Desembargador Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu não entendi direito. O relator é Vossa Excelência, desembargador Jomar? Isso. Vossa Excelência, então, está concedendo a liberdade provisória. Liberdade provisória. E ele está cumprindo pena por outro crime, é isso? Ele tem uma condenação criminal transitada em julgado. Cumprido no regime fechado. Está cumprindo no regime fechado em razão de ter violado a sua tornozeleira, já que inicialmente ele cumpria no regime semiaberto. Certo. Então ele está recolhido, ele está em reclusão pelo primeiro crime. Ele está cumprindo pena em razão de sentença condenatória com trânsito em julgado. Muito bem. Vossa Excelência, então, está no segundo concedendo liberdade. Isso. Sem contudo, determinar que seja expedido o alvará, não é isso? Eu estou expedindo o alvará para este caso, mas faço aquela ressalta de praxe, e ele pode sair em liberdade se por outro motivo não estiver preso, que é o caso. Ele está preso cumprindo pena também. Obviamente não vai sair. Não. Então, plenamente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Desembargador Onilson. Também acompanho Vossa Excelência. Então, o resultado está proclamado na forma do meu voto. Vamos agora ao item 3 da pauta. Janaína, o doutor João Batista está presente? Bom dia, doutor João Batista. O senhor nos ouve? Estou tendo ajuda do universitário aqui, doutor. Só um minuto.
Ok. À vontade. Ok, doutor. Nós estamos ouvindo e vendo. Bom dia, doutor João Batista. O senhor nos ouve? Ouço bem. Muito bem. Eu chamo a julgamento o habeas corpus criminal número 400-2972, dígito 86, de 2020, em que é paciente Erivan Souza Lima, o advogado Vossa Excelência João Batista Andrade de Queiroz, OAB 2372. Eu presido e sou o relator, e são membros desembargador Djalma e desembargador Jorge Manuel Lopes Lins. Eu indago Vossa Excelência, doutor João Batista, se dispensa a leitura do relatório. Os outros desembargadores têm conhecimento do relatório, doutor? Eu indago ao desembargador Djalma e desembargador Jorge, se tem conhecimento do relatório. Sim, presidente. Tenho conhecimento. Então, doutores, eu dispenso. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público. Ministério Público, Excelência, opina pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada, com base no relatório que já consta nos autos. Ok. Muito obrigado. Então, a partir de agora, doutor João Batista, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder sua sustentação. Ok, doutor. Obrigado. Bom dia a todos. Bom trabalho para nós todos, né? Doutores, o que se põe nesse pedido de habeas corpus é que o paciente, o senhor Erivan, está preso por uma ordem de pedido de prisão preventiva requerida pelo delegado, onde o mesmo, segundo os autos, o inquérito policial, teria sido reconhecido por via de fotografias. E a jurisprudência é bastante vasta nesse sentido, né? De que o reconhecimento fotográfico é necessário que ele venha corroborado com outros elementos. E não vemos nos autos, não vemos no inquérito policial outros elementos. O único elemento que consta é que seria estrábico. Uma das testemunhas diz que ele seria estrábico. Mas, para termos esses elementos, é necessário que o rapaz tenha sido reconhecido pessoalmente. E ele não foi reconhecido pessoalmente, foi reconhecido por uma fotografia, e, a partir desse elemento fotográfico, o delegado solicitou ao juízo, o juízo de plantão, e o juízo de plantão, por conseguinte, ofertou o pedido de prisão preventiva. E esse prisão preventiva ficou há meses até para ser cumprido, e um belo dia o rapaz estava em frente à sua casa quando, de repente, o policial compareceu e disse que estaria preso por conta dessa ordem preventiva. Se o rapaz tivesse cometido o crime, doutor, não ficaria, numa linguagem chula, dando sopa para a polícia prendê-lo, né? E aí o que acontece? Ele é um trabalhador, tem a sua atividade como feirante, a mãe e o pai têm uma banca de feira ali no bairro de Novo Israel, e ele desenvolve atividade de feirante nesse momento, né? E, por conta disso, o rapaz está preso já há mais de 60 dias e, injustamente, por conta desse reconhecimento fotográfico. E baseado nisso, nós gostaríamos da apreciação de Vossas Excelências no sentido de libertá-lo, porque esse tipo de cometimento de erro judicial é muito comum. Logo mais, eu não sei se os senhores vislumbraram os autos, e tem foto deste rapaz, ele é tipicamente amazonense. E no nosso escritório já tivemos oportunidade de resolver vários casos de pessoas de ter sido reconhecida essa característica amazonense, pessoas serem presas,
ficarem vários meses presos e depois ser descoberto, ser provado, não é descoberto, ser provado que o mesmo não era a pessoa do reconhecimento. A mesma coisa acontece com esse rapaz. Esse rapaz não cometeu esse crime. Ele foi reconhecido erroneamente durante o reconhecimento fotográfico. E dessa feita, nós solicitamos aos senhores analisarem com carinho e com percussiência jurídica, né, para que eles tenham a sua liberdade concedida, porque ele é jovem ainda, mas já pai de dois filhos, e a família vem passando por dificuldades por conta desse aprisionamento que o nosso cliente, o paciente, hoje está a sofrer. E, no muito, é isso, doutores. Obrigado e sucesso para nós todos. Muito obrigado, doutor João Batista. Bom, participo deste julgamento, repito, além de mim, desembargador Djalma e desembargador Jorge. Vossas Excelências podem ver, o meu voto está disponibilizado. Em síntese, eu digo o seguinte: conforme relatado, o objetivo do impetrante é a soltura do paciente, sob os seguintes argumentos: a. Nulidade das provas colhidas durante o inquérito policial, em virtude da confissão forçada do réu. B. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. E C. Existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória. E ainda, fortemente no que disse o nobre defensor, em erro em razão de reconhecimento fotográfico, na fase persecutória. Digo eu, ao analisar o caderno processual, observa-se que não existe qualquer adminículo de prova no sentido de que o paciente tenha sido coagido a confessar a participação do delito. Trata-se, portanto, de mera alegação, sem nenhum respaldo probatório, motivo pelo qual não se pode simplesmente presumir que os policiais agiram ilicitamente para a obtenção de provas. Ademais disso, não é viável, na via estreita do habeas corpus, discutir-se a valoração de provas ou realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios colhidos durante a investigação criminal ou em juízo. Isto porque, para fins de decretação da prisão preventiva, a lei processual exige apenas a presença de indícios de autoria e materialidade do crime. Nesse sentido, eu faço referência à jurisprudência do CNJ, como Vossas Excelências podem ver, e a defesa terá a oportunidade de atestar. Destaca-se também, digo eu, a narrativa constante da representação da autoridade policial. Lá está dito, abro aspas, o ônibus da empresa Amore foi contratado pela vítima Sidneia de Jesus Monteiro para levar um grupo de 25 passageiros para a cidade de Letten, na Guiana Inglesa. O objetivo da grande maioria do grupo seria a compra de mercadorias na referida cidade para serem posteriormente revendidas na cidade de Manaus. Fato este que chamou a atenção dos criminosos, pois, em tese, a maioria dos passageiros estaria portando vultosa quantia em dinheiro. Os criminosos compraram passagens, identificaram-se previamente perante a responsável pelo ônibus, infiltraram-se entre os passageiros e, logo após o início da viagem, anunciaram o assalto. Importante registrar que o crime foi perpetrado com o uso de extrema violência, mediante o uso de armas de fogo para a subtração de bens das vítimas, com o uso de agressões físicas e psicológicas e exigência de celulares, joias, dinheiro e pertences pessoais de valor, totalizando em mais de 150
R$ 1.000 os objetos subtraídos das vítimas. Na ocasião do registro da ocorrência, a vítima responsável pelo ônibus que levaria os passageiros para a cidade de Letem nos repassou a lista de todos os passageiros que foram previamente cadastrados. Cotejando-se essa lista e comparando-a com as vítimas que se fizeram presentes na sede desta delegacia de polícia, diz o delegado, o núcleo de inteligência desta distrital chegou nos 4 suspeitos a saber: Renato de Souza Cordeiro, Erivan Souza Lima, Filemon Silva dos Anjos e Leonildo Cardoso da Costa. Após a coleta de fotografia dos suspeitos por parte da equipe de inteligência em banco de dados disponíveis, estas fotos foram imediatamente submetidas à apreciação das vítimas e testemunhas. É importante destacar que as vítimas e testemunhas, no total de 16, até o momento entrevistadas pela equipe de investigação, reconheceram sem titubear os referidos nacionais como autores do crime em tela. A noticiante da ocorrência e responsável pela excursão de passageiros, Sidneia de Jesus Monteiro, vítima e testemunha presencial dos fatos, apontou desde logo, de maneira clara e objetiva, como os fatos ocorreram, apontando a autoria do crime, o modo de atuação, a motivação, bem como os meios empregados para a perpetração do delito. No mesmo sentido, foi a declaração do nacional Valber Dutra de Castro, motorista da empresa Amore e vítima do crime, que confirmou o relatado das demais vítimas. Fecho aspas. Continuo dizendo eu. Conforme destacado pela autoridade coatora, há indícios muito fortes de que o paciente participou da empreitada criminosa, pois foi reconhecido pelas vítimas, através do reconhecimento fotográfico, que, ao contrário do que tenta fazer valer a defesa, é meio probatório legítimo. No mesmo sentido, opinou o excelentíssimo procurador de Justiça. Disse o representante do Ministério Público, abro aspas, ouvidas perante a autoridade policial, 7 vítimas que tiveram contato direto com o agressor o reconheceram, abro parêntese, termos de declaração de folhas 4041, 5253, 5960, 6869, 9091, 9596 e 10101. Continua o Ministério Público. A vítima Sidneia de Jesus Monteiro chegou a descrever uma característica física específica do paciente, qual seja o estrabismo, folhas 40. Continuo eu. Portanto, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a decisão que decretou a custódia preventiva, baseando-se não apenas na confissão supostamente ilícita, mas também nos depoimentos harmônicos e coerentes prestados pelas testemunhas, os quais caracterizam indícios válidos de autoria do delito. Ademais, a gravidade concreta da conduta, revelada através de seu modus operandi, abro parênteses, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, fecho parênteses, revela a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido, eu transcrevo jurisprudência. Nesse segmento, ante a presença dos requisitos da prisão provisória, mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, visto que seriam insuficientes para resguardar a ordem pública ameaçada pela liberdade do acusado.
Por derradeiro, no que diz respeito às condições pessoais do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, vínculo familiar e de trabalho e residência fixa, não são elementos suficientes para garantir por si só a revogação da constrição diante da presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código Procedimental Penal. E aí eu transcrevo jurisprudência nesse sentido do STJ. Por esse motivo, senhores desembargadores, ante a gravidade do delito, ante a impossibilidade da discussão da questão da autoria e em razão do que foi dito, eu estou denegando a ordem. É como o voto está em discussão, embargador Djalma. De acordo com Vossa Excelência. Embargador Jorge. Da mesma forma, presidente, Vossa Excelência descreveu bem os fatos, fundamentou, e de forma que eu também estou inteiramente de acordo. Bem, então, a ordem está denegada e o resultado proclamado na forma do meu voto. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência, doutor João Batista. Seja sempre bem-vindo e que a saúde lhe guarde. Nós todos, doutor. Sucesso para nós. Muito obrigado. Bom, temos ainda o julgamento em pauta, julgamento em mesa do último item, que trata dos embargos de declaração criminal número 0000-1267, dígito 24, de 2020, em que é embargante Jonathan Figueiredo de Vasconcelos. Eu sou o relator e membro do desembargador Djalma e desembargador Jorge. Nesses embargos, senhores desembargadores, eu estou acolhendo os embargos e é muito simples, é que houve um erro de procedimento em razão do advogado da parte ter solicitado o julgamento presencial e nós realizamos o julgamento virtual. Dessa forma, eu entendo que houve cerceamento. Estou votando no sentido de modificar totalmente o acórdão para afastar o cerceamento de defesa e reservar o julgamento desta causa quando oportunamente pudermos fazer o julgamento presencial na forma pretendida pela defesa. Este é o meu voto, está em julgamento. Embargador Djalma. De acordo com Vossa Excelência. Embargador Jorge. Da mesma forma, presidente. Então, os embargos estão acolhidos e o resultado proclamado na forma do meu voto. Passemos, então, ao item 2 da pauta dos processos pautados. Pois não? O advogado é Josiel Barros de Souza. Eu pergunto, Janaína, se o advogado está aguardando. Aguardando, já estou admitindo. Pergunto se minha presença é indispensável. Vossa Excelência, meu grandíssimo decano, é revisor neste processo. Muito obrigado, grandíssimo presidente. Apenas para adiantar, desembargador Djalma, após esse processo, nós teremos os julgamentos em segredo de justiça e Vossa Excelência ainda é revisor do item 3, do item 4,
do item 5. Vossa Excelência ainda será revisor ainda em 3 processos. Bom dia, doutor Josiel. Bom dia. Janaína, nós não conseguimos visualizar o doutor Josiel. Doutor Josiel, o seu vídeo. Isso. Nossa. Bom dia, novamente, doutor Josiel. O senhor consegue nos escutar e nos ver? Bom dia, excelentíssimo senhor. Doutor Josiel, está em julgamento a apelação criminal número 0633-964, dígito 51, de 2017, em que é apelante Leonei Silva de Souza, Vossa Excelência Josiel Barros de Souza, OAB número 11383 AM, é o advogado, a relatora, a excelentíssima desembargadora Nilza, o revisor, o desembargador Djalma Martins da Costa, e membro, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins. Eu indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. O Ministério Público gostaria de se manifestar? O Ministério Público ratifica o parecer que consta nos autos, onde opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. Desembargadora Nilza, podemos passar a palavra ao nobre defensor? Sim. Doutor Josiel, então, a partir de agora, Vossa Excelência tem 15 minutos para proceder à sua defesa oral. Bom dia a todos os presentes. A defesa vem aqui fazer uma apelação criminal de Leonei Silva de Souza. Uma observação importante que a defesa veio frisar. Leonei Silva de Souza. Esse processo em si, houve diversos erros gritantes que o nobre procurador de justiça sequer analisou, o nobre promotor de justiça sequer analisou. Vamos ver. Esse processo trata-se de pessoas acusadas de tráfico de drogas e uma outra pessoa de armas. Ou seja, fizeram um samba do crioulo doido, misturaram os processos. Para entender um pouquinho do que a defesa está falando, é preciso fazer um breve resumo fático das ordens dos acontecimentos. Ou seja, a força tática, uma polícia preparada, recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas, na qual uma Saveiro de cor laranja estaria transportando drogas. Ao abordar essa Saveiro laranja, eles encontraram 2 pessoas, o senhor Jean e outra pessoa supostamente chamada de Wesley. Resumindo os fatos, o senhor Wesley confessou que a droga seria sua e estaria transportando para uma terceira pessoa. E que Jean seria só uma pessoa que trabalhava com frete e que desconhecia o conteúdo das drogas. Após essa abordagem, os policiais encontraram 70 quilos de drogas. Conduziram Jean e Wesley ao batalhão da Força Tática. Lá chegando, deixaram o senhor Jean e saíram apenas com o senhor Wesley. Foram um outro endereço de Nova Cidade. Chegando lá, eles fizeram a prisão de Leonei Silva de Souza, na qual estaria com mais drogas e com armamento. Os policiais relatam o seguinte, que nessa casa foram encontradas 3 espingardas, sendo que na mesma casa haviam 2 pessoas que sequer souberam que a polícia foi lá, ou seja, não houve revista na residência. Foi juntada à instrução processual uma testemunha chamada Leonardo Silva de Souza. É um terceiro sargento da Polícia Militar que mora na residência e estava dormindo no momento da abordagem. Ou seja, se os policiais militares recebem uma denúncia de tráfico de drogas, de armas, como é que eles entram numa residência e não revistam os cômodos? É uma coisa um pouco estranha.
Mais estranho isso foi o que aconteceu. O senhor Wesley, algemado e dentro de uma viatura da Força Tática, misteriosamente sumiu, fugiu. Assim relatam os policiais. Ou seja, ficaram só com o seu Leonei, já fizeram uma troca. Já não era mais o Wesley, agora o responsável seria o senhor Leonei. Foram conduzidos à delegacia, foram ouvidos, o senhor Jean disse que nunca tinha visto o senhor Leonei na vida, o senhor Leonei falou a mesma coisa, que nunca tinha visto o senhor Jean na vida, e o delegado de polícia flagranteou o senhor Jean no artigo 33, e o senhor Leonei nos artigos 12 e 16, ou supostamente ter encontrado 3 espingardas na residência de seu Leonei. Tá, o processo foi mandado para o judiciário, o senhor promotor de justiça leu os fatos, ofereceu denúncia, na qual, se houvesse apenas uma leitura da forma correta, a gente saberia, estaria evitando essa apelação criminal. O senhor promotor de justiça ofereceu a denúncia dizendo o quê? Que o senhor Jean responderia os artigos 33 e 35. 33 porque foi encontrado com as drogas e 35 porque o senhor Leonei foi preso na mesma diligência. Tá. E o senhor Leonei responderia aos artigos 12, 16 e 35. A mesma coisa, por ter sido encontrado com as armas e por seu Jean ter sido preso na mesma diligência. Ou seja, o único vínculo dele seria o artigo 35. O senhor Leonei não é acusado, não foi acusado do artigo 33. Já vamos para a instrução processual. Na instrução processual, após ouvir o senhor Jean e os demais, o senhor Jean foi bem categórico. Os policiais da Força Tática saíram com o senhor Wesley, na qual tinha um celular, que jamais foi apresentado durante o processo, e que não sabe de mais nada. A única coisa que sabe é que não conhece o senhor Leonei. O senhor Leonei já alegou diferente. O senhor Leonei falou que foi abordado em frente à sua residência, pediram armamentos, o senhor Leonei não tinha, ele foi conduzido a um outro município, o município de Manacapuru, na qual lá eles arrombaram um flutuante e trouxeram essas espingardas. Mas tá, a defesa não vai nem abordar isso. Vamos abordar só os fatos em si que os policiais dizem que aconteceram. Todo esse fato aí, desde o início, já tinha sido falado durante o processo. Só que, acabado a instrução processual, o senhor promotor de justiça ofereceu os memoriais orais pedindo a condenação de Jean e Leonei iguais. Ele confundiu tudo. Ele pegou todos os artigos e colocou para os dois. Ainda fez mais. Ele pediu a absolvição do seu Jean, que foi a pessoa encontrada com a droga, e pediu a condenação do seu Leonei no artigo 33. A defesa de imediato pediu pela ordem e explicou que o cliente não estaria respondendo por tráfico de drogas. O promotor insistiu que não, que ele estava lendo ali e o senhor Leonei era acusado de tráfico de drogas. O juiz fez a observação, não, promotor, realmente ele não é acusado de tráfico de drogas. O promotor, sem saber o que fazer, acredito que com vergonha, porque durante a instrução processual tinha uns 8 a 9 estudantes de direito, na qual o promotor fez belas palavras. O que ele disse? Já que não tem, coloca para mim aí. Resumindo o fato, após toda a instrução processual, após toda a possibilidade de fazer um aditamento, ele não fez. Ele fez após toda a oitiva de todo mundo, pediu aditamento, sem provas novas, que a lei ela é bem específica a isso, não foi apresentada a denúncia, não houve nenhum fato novo, é difícil fazer um aditamento da denúncia, mas ele fez. Mesmo assim, a defesa nada pugnou, só pediu um prazo para ampla defesa. Porque se tem toda uma instrução processual e a denúncia não fala de tráfico de drogas, não dá nenhum prazo para a defesa para fazer ter uma ampla defesa, é algo... O juiz de imediato negou esse prazo, entendeu? E a lei é bem específica. Ela fala que se há um aditamento, a defesa tem um prazo para poder oferecer esses memoriais. Não, o juiz negou. Vamos além. Além de negar, acabou a instrução processual e, na sentença, o embasamento do senhor juiz de direito da primeira Veput foi a seguinte:
Pelo fato dos acusados terem sido encontrados em posse da droga, condeno os mesmos. Poxa, o senhor Leonei não foi encontrado em posse de droga, muito menos a uma pessoa que diga que ele era o real proprietário da droga. Haja vista que o proprietário da droga fugiu, sumiu de dentro de uma viatura. Então, fazer a condenação de seu Leonei embasado em que o senhor Jean, em nenhum momento, disse que o seu Leonei era proprietário. A única pessoa que fala isso são os policiais militares que fizeram com que um acusado fugisse de dentro de uma viatura algemado com o celular. O cara ainda fugiu com o celular. É algo muito estranho. Mas não, o promotor de justiça, durante a instrução processual, ele não frisou nada disso. Ele queria saber só da condenação. Eu acredito o seguinte, que o promotor de justiça é um fiscal da lei. Ele deveria verificar todos os fatos em si. Eu apresentei todas as testemunhas para fazer uma boa defesa. Mas não, ele ignorou todas, fez um aditamento muito depois e só fez porque eu o corrigi. Porque na cabeça dele era tráfico de drogas, aí o seu Leonei respondia. Então, resumindo a história, a defesa vem aqui pedir essa reforma de sentença alegando o quê? Um evidente cerceamento de defesa. Ou já tinha acabado a instrução processual. Eu o corrigi dizendo que não tinha tráfico de drogas. E o juiz de direito, além de negar um prazo para me apresentar a defesa adequada, o que ele fez? Ele condenou um acusado alegando que o mesmo seria outra pessoa, porque a pessoa que foi encontrada em posse de drogas foi sim o Wesley, que não se apresenta no processo, que misteriosamente fugiu. Então, a defesa vem aqui deixar bem claro e evidente que não foi um erro em si, são diversos erros durante a instrução processual. E o cerceamento de defesa, eu acredito que seja o mais grave deles, porque mesmo com esses erros, se eu tivesse a oportunidade de fazer uma defesa adequada, agora acabar tudo isso aí, eu tenho que fazer uma defesa oral em cima da hora do aditamento, é algo complicado. E vejamos, a sentença em si se embasa num depoimento inverídico, eu não sei de onde que o juiz tirou, que o seu Leonei estaria com o senhor Jean. Não ocorre, o processo está aí, só é dar uma leitura. Ocorre o seguinte, que, desculpa falar, mas tem promotor de justiça que vai para uma audiência e já acha que está capacitado para fazer aquela audiência. Ele sequer lê a denúncia. Durante toda a instrução processual, o promotor de justiça encarou os fatos como se fossem 144 quilos de drogas. Ou seja, um promotor que não lê nenhum laudo toxicológico é de se estranhar. Então, a defesa vem aqui pedir o quê? Pedir a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa e a negativa de autoria. Não tem como dizer que Silonei participou de qualquer situação presente. Tem mais um momento. Obrigado. Palavra com a relatora. Obrigada, doutor Josiel. Eu passo, então, a ler o voto. Primeiramente, analisa a preliminar de nulidade de cerceamento de defesa arguída pelo apelante, bem como a ausência de denúncia do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Ao analisar os autos, especificamente a alegação de cerceamento de defesa, por ter o magistrado negado prazo à defesa pelo contraditório em relação ao aditamento da denúncia durante a instrução, observa-se que não houve qualquer insurgência da defesa, seja durante a audiência, seja nas alegações finais. Assim, nos termos do artigo 571, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, do Código de Processo Penal, segundo o qual as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas no prazo das alegações finais, ocorreu a preclusão. O caso dos autos exige-se a aplicação do princípio da preclusão e somente há de se declarar a nulidade se alegar em tempo oportuno. Houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. A defesa nada disse sobre a nulidade das diversas vezes em que pôde interferir nos autos. Se agiu deste modo, é porque não tinha interesse, não se podendo falar em prejuízo, o que revela a preclusão. Quanto ao tema, eu trago decisões do STJ e também do nosso Tribunal de Justiça. Assim, rejeito a preliminar ventilada
é como voto essa primeira preliminar. Coloco em votação, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, presidente. Pois não, desembargador. Desembargadora relatora. Eu não estou me sentindo bem, eu gostaria de sair. Eu acho que há número para julgamento aí. Eu já dei o ok na revisão. Há número para julgamento? Como esse julgamento já iniciou com Vossa Excelência, ele teria que terminar com Vossa Excelência. Mas nós podemos, em razão de Vossa Excelência não estar passando bem, nós podemos suspender o julgamento. Okay. Não há problema nenhum, desembargador Djalma. Se Vossa Excelência não está podendo acompanhar, nós suspendemos o julgamento e continuamos na próxima sessão. Eu não estou podendo por uma razão de saúde. Minha pressão está subindo. Está ótimo, desembargador. Então, nós vamos suspender o julgamento em razão deste incidente com o desembargador Djalma, revisor do processo. E... Não, desembargador, na próxima sessão continuaremos o julgamento desta preliminar. Julgamento, então, suspenso. Pela ordem, só uma dúvida. Pois não, desembargador. Pois não, doutor Josiel. A excelentíssima senhora desembargadora, doutora juíza Nilza, falou que eu teria perdido um prazo, porque eu teria um prazo durante as alegações finais. Pela ordem, não foi me dado prazo para as alegações finais. Então, eu não entendo como é que eu perdi um prazo se não foi me dado, foi negado. Ok. Doutor Josiel, nós não podemos continuar com qualquer argumentação em face da ausência do revisor. Vossa Excelência terá a oportunidade de, na sessão de julgamento, apresentar novamente as questões de fato que lhe forem convenientes. Muito obrigado, doutor Josiel. Então, julgamento suspenso. Geis, a partir de agora, então, temos só o segredo de justiça, é isso? Sim, desembargador. Agora... E vamos adiar, então, o segredo de justiça, o item 3 da pauta. Meu, Geraldo, viu aí? Correto? Certo. Que o relator, o revisor é o desembargador Djalma. O item 4. Correto. Uhum. Um momento só. O item 5. Apenas. Apenas. Nós podemos julgar o 6 e o 7. Isso. O que Vossas Excelências acham, desembargador Jorge, desembargador Onilza? Nós damos acesso aos advogados que pediram sustentação oral ou apenas peço para a secretaria comunicar, através de WhatsApp, que os julgamentos estão adiados em razão deste incidente? Senhor presidente, na minha opinião, eu acho que cabe apenas à secretária fazer essa comunicação por WhatsApp, né, desse incidente, que os processos estão suspensos, o julgamento. Ok. Desembargador, me permite também pedir para que eles acompanhassem por o YouTube. Eu mando o WhatsApp e creio como estão sendo transmitidos, eles estão tendo essa ciência. Okay. Exatamente, estão tendo conhecimento, senhor presidente. Então, Janaína, apenas para constar, eu vou anunciar, sem acesso dos advogados. Segredos, tem no YouTube?
Estão adiados o item 3 da pauta, que trata da apelação criminal 0245558, dígito 98 de 2015, em que é apelante EFR, advogado Gorete Campos Rubim, e relatora desembargadora Onilza. Também está adiada a apelação criminal número 06366924, dígito 43 de 2018, que é o item 4 da pauta, em que é apelante MR e advogado Eloy Barbosa Pena Ribeiro. Também está adiado o item 5 da pauta, que trata da apelação criminal número 077728, dígito 62, em que é apelante Ministério Público do Estado do Amazonas e apelada AGDL. Ficando a secretaria responsável pelas devidas comunicações. Janaína, podemos então fechar, já que os 2 últimos processos que iremos julgar estão sob segredo de justiça. Sim, desembargador, só um instante. Transmissão do YouTube encerrada. Muito obrigado.